Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira poderosa. Olha, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Como isso acontece? Quem é o Deus desse século? Como ele cega o entendimento das pessoas, principalmente dos incrédulos? Então, nesta manhã, nesse devocional, eu quero, em rápidas palavras, falar sobre isso, sobre esta situação em que a humanidade está cada vez mais envolvida e cada vez mais enganada, se defiando, cada vez mais rumo a um precipício, a um abismo, a qual muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não se dão conta do que estão vivendo. Mas, nesta manhã, esse devocional, eu quero, através desta palavra, alertá-los sobre esse grande perigo que é deixar-se enganar. A realidade é essa, deixar-se enganar pelas artimanhas do adversário das nossas almas, que é o Deus desse século. Olha, aqui está na palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Então, a intenção, o intuito ou o propósito de Satanás, que é o Deus desse século, é tirar o entendimento das pessoas do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, muitas pessoas, elas até vêm até a igreja, elas até são evangélicas, mas, porém, continuam cegas, ofuscadas pela luz desse mundo. Esse mundo tem uma falsa luz, há um encanto, e esse encanto, quem provoca é o Deus desse século. Quando a Bíblia, quando o apóstolo Paulo se refere a Satanás como Deus, com D minúsculo, é claro, significa que ele tem maior influência sobre as ideias, opiniões, metas, desejos, né? Sobre os pontos de vista da maioria das pessoas. Influência sobre o ponto de vista. A pessoa, ela forma o ponto de vista dela e acredita naquilo. Esse é o grande perigo. Os pontos de vista. Quando você forma a sua própria ideologia, você cai na influência do inimigo, que abrange a filosofia, a educação. A filosofia é a maneira de pensar individual. A sua filosofia de vida está longe dos princípios da palavra de Deus. Esse é o grande perigo que está envolvendo a grande massa humana, a grande maioria, a grande massa humana está envolvendo a educação, o comércio, né? As pessoas estão cada vez mais materialista, cada vez mais consumida pelo materialismo. E esse encanto do mundo, esse encanto dos bens materiais, cegam as pessoas, elas não conseguem interpretar o Evangelho. Elas olham para nós, os pregadores, na verdade, como enganadores. Elas olham para nós e nos taxam com as suas ideias pessoais como enganadores, como alguém que está ali para enganar, para deslumbrar as pessoas. Então elas se perdem nisso, elas se perdem nesses pensamentos, nessas ideias, nessas especulações, elas se perdem nas falsas religiões que elas pendem para as falsas religiões, porque as falsas religiões sempre oferecem um caminho largo, sempre oferecem um caminho espaçoso, sempre oferece. Então, nós não podemos se deixar levar
pelas más influências. Nós não podemos se deixar levar por tudo que vem contra a palavra de Deus. Tudo que vem contra a palavra de Deus, tudo que vem para especular a palavra de Deus, para colocar dúvida em relação à palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Nós devemos rejeitar, porque vem de mentira e enganos de Satanás. Então a palavra de Deus refere ele também como príncipe das trevas, o príncipe da potestade dos ares, que foi o que Paulo falou em Efésios 2:2, que ele é o príncipe deste mundo, né, que Jesus falou em João 12:11. Então são títulos de Satanás. E ele está aí mesmo para destruir. É potestade dos ares que está governando as pessoas. Potestade dos ares significa a força que influencia aí o maior número de pessoas. Potestade dos ares está em cima das pessoas, influenciando as pessoas através de todos os meios de comunicação, através da cultura, através de outras pessoas, ele vai enganando. Ele governa esse mundo. Deus é soberano, é claro, mas nós não devemos roubar, né, e enganar-se a si mesmo, pensando que Deus perde o controle. Ele é soberano. No entanto, significa que a sua infinita sabedoria permitiu que Satanás operasse nesse mundo, dentro de limites que Deus mesmo estabeleceu. Ele que permite, né, para que Satanás venha operar nesse mundo dentro de limites que ele mesmo estabeleceu pelo seu poder sobre o mundo. Devemos lembrar que o domínio de Deus é sobre todos. O domínio de Deus, ninguém escapa do domínio de Deus. Ele domina todas as coisas, mas Satanás só domina os incrédulos. Deus domina todos, mas Satanás só domina os incrédulos. E o que ele faz com os incrédulos? Ele cega o entendimento e afasta os incrédulos de Deus. E Deus, ele domina, mas porém ele não manipula. Deus não manipula. Ele tem o poder de salvar quem ele quer, mas porém ele respeita princípios que ele mesmo estabeleceu. Ele mesmo estabeleceu o princípio: ao que crer, né, ao que tiver fé, ao que for fiel, ao que me obedecer, esse será salvo. Então Deus estabeleceu esses princípios. Então os crentes estão cada vez mais sob o domínio de Satanás. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo, né? Os crentes, entre aspas, quando eu falo crentes, eu falo aquelas pessoas religiosas, né? Os crentes crê, mas não obedece. Não adianta crer, mas não obedecer. Estão cada vez mais sob o domínio de Satanás e presos no laço do diabo. Então, encontra-se sob o poder de Satanás, são escravos de Satanás. Então, venha você, neste momento, refletir sobre essas palavras. Não olhe para a glória desse mundo, não fique olhando para o materialismo, para o dinheiro, para as regalias, o pouco dinheiro, às vezes, que o próprio Satanás te dá. O próprio inimigo dá, às vezes, um pouco de dinheiro para a pessoa, e a pessoa deixa que subir na cabeça, já entra no coração daquela pessoa e ela começa a questionar a igreja, começa a questionar os líderes, começa a se opor à verdade, não é mais dizimistas, não é mais ofertante, rejeita, procura muitas filosofias contra a oferta, contra o dízimo e começa a acreditar naquelas filosofias e vai indo de mal a pior. Mais cedo ou mais tarde a conta vem, mais cedo ou mais tarde o mal súbito vem, e essa pessoa será surpreendida. E não seja você esta pessoa. Seja você uma pessoa de fé. Seja você uma pessoa entregue à palavra. Uma pessoa dedicada a Deus. Uma pessoa obediente. Uma pessoa crédula e não incrédula. Uma pessoa que não venha temer, confiar em Deus mesmo em dias difíceis, mesmo em tempestades, mesmo em situações antagônicas, você continua crendo. Mesmo quando tudo está dizendo não, você continua crendo. E quando você estiver também na abundância, você continua crendo. Quando você estiver em lugares altos, você continua crendo. Porque muitas pessoas, quando não tem nada, elas não têm outra opção, então elas correm para os pés de Deus. Mas quando elas começam a ter alguma coisa, talvez até uma tentação do diabo na vida daquelas pessoas, porque sabe da fraqueza delas, elas se afastam de Deus e de seus princípios. E com você não deve ser assim. Você não deve permitir isso acontecer na sua vida. Ao contrário,
Entregue-se sem reservas a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor ilumine você. Eu quero orar por você. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, eu oro e agradeço ao Senhor pela vida desse internauta, pela vida dessa pessoa que está me assistindo em algum lugar do Brasil ou do mundo. Que a mão do Senhor alcance para essas pessoas com livramento, com bênção, com cura, com transformação. Meu Deus, eu profetizo que essa pessoa não vai se entregar ao engano de Satanás, que é o Deus desse século. Eu profetizo que esta pessoa, meu Pai, ela vai conseguir discernir entre a vida e a morte. Eu profetizo que ela não vai se entregar aos caprichos da sua carne, mas ela vai sim, ó Pai, obedecer a sua palavra, mesmo que a sua palavra significa sacrifício. Essa pessoa vai escolher a sua palavra, vai escolher o caminho da retidão, o caminho da vida, que é estreito e apertado. Então, Pai, glorifica a Ti mesmo na vida desse internauta que se arrepende agora e que se volta para o Senhor. Meu Deus, quebra toda a maldição que Satanás impôs sobre esta vida, que se arrepende agora. Reata para esta aliança. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, de fato, essa pessoa seja uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa rumo à vida eterna, uma pessoa que está, em o nome do Senhor Jesus, endereçada à vida eterna. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Ficamos por aqui e até a próxima transmissão em nome de Jesus.